Começando com esse material, aqui sobre diodo emissor de luz LED e sobre o Zener. LED, polarização reversa do LED, ele bloqueia, então a gente tem um circuito aberto. Com a polarização direta, ou seja, aplicando uma fonte externa com o terminal positivo no material P e um terminal negativo da fonte no material N, esse componente pode conduzir. E no momento que os elétrons ultrapassam a zona de depressão, uma parte dessa energia é liberada na forma de luz dos fótons. Num diodo convencional, essa energia necessária, o que é dissipado ali, é na forma de calor. Aqui uma parte é na forma de luz, e aí o invólucro desse componente é de uma forma tal que a gente consiga enxergar essa luz. Ali do lado direito, temos essa representação desse LED verde. Então, os dois terminais, aqui marcado, então, o terminal positivo será o anodo e o negativo o catodo. Ali está representado, mostrado um chanfro, ou seja, esse LED ele não é completamente redondo, a base dele ali não é completamente redonda, tem uma parte que é cortada, então tem a parte reta, que é para indicar qual é o catodo desse componente. E nos invólucros que isso não é indicado, faz uma medição rápida ali, detecção, igual que a gente fez para determinar os terminais de um diodo na aula prática. LED, ele apresenta uma queda de tensão, uma tensão direta, uma tensão de junção maior do que um diodo comum. Bem baixo aqui a gente tem tensão LED, tem um LED típico entre 1,5 e 2,5 volts, e a gente, para ter uma luz razoável nesse componente, a gente faz com que passe por ele uma corrente entre 5 e 50 miliamperes. Depende muito do tipo do LED, do material que ele é feito e também do quanto a gente quer que aquele LED fique aceso, quanto mais forte ou mais fraca essa luz. É possível também identificar os terminais de um LED por esses componentes metálicos que tem aqui dentro. É sempre um componente metálico maior e um menor, mais ou menos nesse mesmo formato sempre. E como o LED fica ali em cima, a parte reflexiva, que é o terminal, essa parte metálica aqui maior, que seria o catodo. Então, se olhar ele contra a luz, é possível, normalmente a gente consegue enxergar isso, é possível determinar esses terminais. O desenho, a representação de um LED é igual a um diodo convencional, tem umas setas apontando para fora para indicar que está saindo luz. Aqui tem uma representação, essas setas não é sempre do mesmo jeito, às vezes tem essa coisinha redondinha, meio arredondada, às vezes é reta, às vezes é só uma seta normal para fora, e daí depende da forma da representação de cada material. Isso aqui, essas características que eu coloquei aqui embaixo, de tensão e corrente do LED, esses valores são para LED de sinal, são os LEDs usados para mostrar que o equipamento está ligado, ou representar a intensidade de alguma coisa e tal, mas para sinal. Quando se tratar de LED para iluminação, aí essa tensão muitas vezes é um pouco superior, chega ali a uns 3, 4 volts, depende um pouco da capacidade do LED, e a corrente também é superior a essa aí, chegando a 100 e poucos miliamperes por LED, ou talvez até um pouco mais, depende da intensidade luminosa que se deseja. Isso está cada vez mais sendo utilizado, né? LED para iluminação. Aqui um exemplo típico de um circuitinho empregando LED. O que a gente tem que fazer é simplesmente colocar um resistor em série com esse dispositivo para limitar a corrente que circula por ele. Limitar naquele valor ali entre 5 e 50 miliamperes. Nesse caso aqui, então, para ter uma ideia do valor, então é dito que aquela fonte de entrada, fonte E, é de 12 volts,
e esse LED teria uma queda de tensão, uma tensão direta, tensão de junção de 2 volts, e a gente gostaria de uma corrente de 10 miliamperes. Então é muito simples, é um resistor, a gente calcula pela lei de Ohm. Então o valor desse resistor RS seria a tensão que está aplicada sobre ele, dividido pela corrente que circula por ele. Como é um circuito série, a corrente que circula por ele é a mesma corrente do LED. Então, tensão sobre esse resistor seria a tensão da menos a tensão de junção do LED. Então, 12 volts menos 2 seria 10 volts. Como a gente quer 10 miliamperes, divide então 10 volts por 10 miliamperes, teremos um resistor de 1 kΩ. Então, basicamente é isso aqui que a gente faz para determinar essa resistência. Muitas vezes, esse valor seria como uma base, e a gente colocaria um potenciômetro que atingisse pelo menos esse valor, e regularia um pouquinho, para ver se a gente quer uma luminosidade um pouco maior, um pouco menor, dependendo da aplicação. Diodo Zener é um outro tipo de diodo um pouco diferente, que ele é feito para operar na região de ruptura, que aqui está indicado com essa faixa amarela aqui, no gráfico que representa a corrente verde de tensão. Nesta região, esse tipo de dispositivo é feito para operar nessa região e continuar funcionando normalmente, e essa tensão Zener normalmente é menor do que um diodo convencional. O diodo convencional também tem essa região de ruptura, mas no caso do 4148, por exemplo, se eu não estou enganado, são 100 volts. Então, ele aceitaria 100 volts reverso, até 100 volts, e passar disso, ele entraria nessa região Zener, só que ele não suporta ficar ali, ele seria destruído. No caso do diodo Zener, ele consegue suportar a operação nessa região, desde que a gente respeite a corrente máxima que passa pelo dispositivo. Como ele é usado? A ideia de criar um componente desses é usar ou como uma referência de tensão ou como regulador de tensão. Normalmente essa tensão Zener é bem mais baixa que os diodos convencionais. Então o Zener eu tenho ali de 2 volts, 3 volts, 5, 10, 15. Existem também Zeners para tensão mais alta, mas é mais difícil de encontrar até para vender 50 volts, 100 volts, alguma coisa assim. Normalmente essa tensão é baixa. A tensão direta do Zener, operando ali no primeiro quadrante, que operar por aqui, é muito próxima a um diodo convencional. Então, o diodo convencional de silício a gente normalmente considera 0,7. Um Zener, se medir, ele vai ser um pouquinho mais, 0,8, talvez, a não ser que seja um Zener que suporte potências mais altas, digamos uns 10 watts, alguma coisa assim, que aí o pessoal se preocupa mais com esta região de operação, e aí a tensão aqui cresce um pouco também ali para uns 2 volts, direta. Mas essa tensão que a gente se refere do Zener, quando a gente fala um Zener de 5 volts, seria a tensão reversa dele. A direta é aquela 0,7, 0,8 por aí. A gente quer que ele trabalhe nessa região reversa, aqui na região de ruptura do Zener, a gente teria uma tensão média, de chamar assim, que seria a tensão Zener nominal, e pode variar um pouquinho essa tensão, que é chamado aqui de uma tensão mínima, que eu garanto que ele esteja naquela tensão Zener, e uma tensão máxima, que se eu passar muito disso, então ele está vindo aqui para baixo na reta, eu vou passar da potência máxima que esse componente consegue dissipar, e eu vou destruir esse componente. Então a gente considera normalmente que essa tensão não varia, e ela seria esse tensão Zener nominal, que é o valor da tensão que a gente encontra nas tabelas de Zener. Nesse vídeo que eu tirei, nesse material eu tirei a tabela lá que tem vários, um exemplo de alguns componentes. No outro vídeo tem isso, tem uma tabelinha com tensão Zener e o código de alguns diodos. Tanto de meio watt quanto de 1 watt. Bem, então, o que a gente tem que fazer com o Zener para que ele funcione? Então,
existe uma corrente mínima, que é aqui chamada IZ mínimo, que teria que passar reversamente por esse componente, que no momento que está passando essa tensão, ou melhor, no momento que está passando essa corrente mínima, IZ mínimo, a tensão sobre ele já começa a entrar na região Zener. Então a gente já pode considerar que sobre ele já tem uma tensão fixa, que é aquela tensão Zener dele, digamos, 5 volts. E existe uma corrente máxima que pode passar por ele, que aí essa corrente máxima vezes a tensão Zener dele dá um valor de potência, que é a potência que aquele componente consegue dissipar. Então, a gente normalmente tem que trabalhar com Zener uma corrente passando por ele entre esses dois valores. Se a gente não ajustar isso corretamente e a corrente ficar menor que a corrente mínima, que garante que ele está na região Zener, então ele sairá da região Zener e talvez ele saia da operação. Então, se a gente colocou um Zener num determinado circuito, provavelmente a gente gostaria que ele ficasse naquele circuito. Então, a gente teria que garantir que essa corrente seja maior que a corrente mínima. E a mesma coisa, ou similar, para a corrente máxima. A gente não poderia deixar a corrente passar do valor máximo, senão aquele componente pode ser destruído. Então, aqui bem embaixo tem uma inequação, né? Então, a corrente no Zener teria que ser maior ou igual a essa corrente mínima e menor ou igual àquela corrente máxima. E aqui eu não comentei, tem o símbolo de um Zener, basicamente o desenho de um diodo convencional, só que aquela parte reta que tem no catodo dele tem 2 tracinhos, normalmente é na diagonal, que parece um Z, também do Zener. Ok? Então aqui um circuito típico de utilização do diodo Zener. Então, utiliza o diodo na polaridade reversa. Então, por isso que o positivo da fonte aqui já será aplicado no catodo dele, para que ele fique nessa região Zener. E, então, basicamente, o projeto desse circuito é o cálculo daquela resistência R, é o cálculo dessa resistência R, que está em série entre a fonte e o Zener, que é para limitar essa corrente que circula pelo Zener. E aquele R0 seria a resistência de carga, onde eu estou utilizando uma determinada carga que sobre ela, aqui chamada V0, tensão sobre essa carga, será igual à tensão Zener, será regulada pelo Zener. Então existe essa necessidade desse resistor. É parecido com o circuito para o LED visto agora há pouco, exceto que agora tem essa corrente indo para a carga. Então a tensão sobre essa resistência R é igual à tensão de entrada menos a tensão do Zener. E se eu quiser calcular a resistência, eu divido pela corrente que passa por essa resistência, que eu chamei aqui de IR. Esse IR, ele se divide em 2 correntes, uma parte que vai para o Zener e uma parte que vai para a saída, que vai para a carga. Então, substituindo essa equação do IR nessa primeira, eu teria essa equação aqui para resolver essa resistência. Então, ela é dada pela tensão que é aplicada sobre a resistência, que é a tensão de entrada menos tensão Zener, dividido pela corrente que passa na resistência, que é a soma da corrente que vai para o Zener e a corrente que vai para a carga. Na equação da direita, aqui foi simplesmente isolada a corrente Zener. E a gente tem que só garantir, então, que essa corrente Zener seja maior do que a mínima corrente necessária para o Zener ficar na região Zener, na região de operação Zener, e seja menor do que a corrente máxima que esse componente suporta. Então, com isso, eu posso calcular, então, a corrente Zener mínima e a máxima, a equação para cada uma delas, considerando quem contribui para que a corrente Zener seja pequena e quem contribui para essa corrente Zener ser máxima, pensando nas variáveis desse circuito que podem mudar de valor. Então vamos lá. A tensão Zener, vendo essa primeira equação aqui, corrente no Zener igual a tensão de entrada menos a tensão Zener,
dividido pela resistência menos a corrente de carga. Ok. Tensão de entrada. Então, pensando na tensão Zener, quanto maior for esse valor Vin, maior será a corrente Zener. A tensão Zener a gente está considerando que é fixa, a resistência, essa que está aqui na horizontal, quanto maior for esse valor, menor será a corrente Zener. E a corrente de carga, quanto maior for esse valor, menor será a corrente Zener. Então a gente vê essas variáveis, qual que contribui para um aumento ou para uma redução da corrente no Zener, e a gente verifica o seguinte: a menor corrente Zener vai acontecer quando a tensão de entrada atingir seu valor mínimo, quando a resistência R, essa resistência de limitação da corrente for maior, quanto maior for essa resistência, menor a corrente Zener, e quanto maior for a corrente de carga. O oposto ocorre para a corrente máxima no Zener. Então, ela ocorre para maior tensão de entrada, para menor resistência de limitação de corrente e para a menor corrente de carga. Ok? Então, tendo essas duas equações, eu posso resolver agora para as resistências, que, na verdade, o meu objetivo aqui é escolher um valor de resistor para o qual a corrente esteja entre o valor de corrente mínima no Zener, para que ele seja operação, e menor do que a corrente máxima que circula por ele, que ele pode circular por ele. Então, com isso, tem duas equações aqui para essa resistência. O máximo valor, que depende da tensão de entrada mínima, da corrente Zener mínima e da corrente de saída máxima. E uma resistência mínima, que depende da tensão de entrada máxima, de uma corrente e de uma corrente de saída mínima. Aqui uma observação desse projeto. Se a gente quiser garantir que esse circuito funcione sem carga, ou seja, que não tem essa resistência I0, seja retirada do circuito, a gente tem que considerar que o I0 mínimo é zero. Ou seja, quando não tiver essa resistência, aberto o circuito, não vai ter a corrente zero e zero, e aí a gente considera esse valor zero. Se não for considerado zero, for considerado um outro valor corrente, o que vai acontecer é que a gente pode destruir o diodo Zener quando esta corrente for zero. Por exemplo, se eu considerar que aqui, no mínimo, vai passar uma corrente de meio ampere aqui. Olhando essa equação aqui que calcula a corrente máxima no Zener, se eu calculei tudo para que isso aqui fosse meio ampere, e de repente vocês deixam sem carga, ou seja, o I0 mínimo foi para zero, quer dizer que essa corrente aqui será, como aqui era menos meio ampere, será meio ampere acima da corrente máxima do Zener, o que pode fazer com que ele seja destruído. Então é interessante que é um circuito que sem carga vocês podem destruir o componente. Então eu prefiro, claro, dependendo da aplicação, né? Mas se for um regulador de tensão que alguém vai aplicar uma carga ali, o que é possível que a gente tenha a corrente de carga nula, sempre considerar isso nas equações para não ter problema na hora da utilização do circuito. Aqui tem um exemplo, então, é muito parecido com o exemplo do outro vídeo. Então, a tensão de entrada ela tem uma variação de mais ou menos 5%, e o valor médio dela seria 12 volts. Digamos que isso aqui poderia ser a tensão da saída de um retificador com um filtro capacitivo, que tem aquela variação de tensão, aquela ondulação. Então, aquela variação seria aqui no caso 5%, poderia ser um outro percentual, depende do projeto do filtro do retificador. Aqui seria uma tensão Zener de 5 volts, então a gente quer que isso fique regulado em 5 volts. Esse Zener pode dissipar até 1 watt, então um determinado componente lá que se fosse 5 volts e 1 watt. Claro que para uma dissipação de 1 watt, normalmente a gente tem que colocar alguma forma, 1 watt não, para dissipação máxima que o componente suporta, normalmente tem que colocar alguma forma de dissipação, algum ventiladorzinho ali, ou um
dissipador de calor, ou as duas coisas, para garantir que ele ainda suporte tenha como dissipar essa potência. E no caso, uma resistência de saída aqui de 50 ohms. Então, inicialmente, são calculadas essas variações, todas as variações que o circuito apresenta, e para ter esses valores, depois só calcular os valores dos resistores. Então, primeiro, essas variações de tensão de entrada. Então, se existe uma variação de 5%, mais ou menos 5%, então quer dizer que a variação total é 10%, que seria uma variação de 1,2 volts. Metade disso é para cima, metade para baixo, então a tensão máxima seria 12 mais 0,6, 12,6 volts, e a tensão mínima na entrada, 12 menos 0,6, 11,4 volts. Então isso quer dizer que essa tensão de entrada aqui está variando entre 11,4 volts e 12,6 volts. E na saída desse circuito, se ele estiver funcionando adequadamente, sobre a resistência terá a tensão Zener, que seriam 5 volts constantes. Essa variação, essa ondulação aqui desapareceria. Calcula-se então os valores no Zener, valores de corrente no Zener. O valor máximo de corrente permitido nesse Zener é a potência que ele consegue dissipar, que no caso 1 watt, dividido pela sua tensão Zener. Então, 1/5, 1 dividido por 5 seria 200 mA. E normalmente a gente considera para projeto que a corrente mínima para que o Zener esteja na sua região Zener é de 1/10 da corrente máxima. Então, 200 mA dividido por 10, 20 mA seria essa corrente mínima. E agora calcula-se os dois limites para a corrente na carga. Então, um deles seria a máxima corrente que circularia nesse circuito, que seria quando a resistência fosse seu valor nominal. Então, seriam os 5 volts dividido pelos 50 ohms, seriam 100 mA. E aqui a gente vai considerar que o circuito deve operar também sem carga, quando for retirada essa resistência do circuito, que é como se fosse uma resistência infinita aplicada na saída. Então, corrente de saída igual a zero. Corrente mínima de saída igual a zero. Aplicando esses valores nas duas equações de resistência, a resistência mínima, então, a tensão máxima de entrada menos a tensão Zener dividido pela corrente máxima que pode circular no Zener, mais a corrente de saída mínima, que seria zero. 38 ohms, esse é o valor da resistência. O valor máximo da resistência, no caso aqui deu 53 ohms, então usaria-se um valor comercial entre esses dois. Qualquer valor entre esses dois, esse circuito funciona. Então, digamos que se fosse escolhida a resistência de 47 ohms, o circuito funcionaria. É possível, então, vocês calcularem qual seria os valores de corrente no Zener para essas resistências mesmo. Então, se quisessem saber isso, as variações de corrente no Zener usando uma resistência de 47 ohms, vocês poderiam trocar tanto no o R mínimo, nessa equação, calcular o Z máximo, e nessa outra equação aqui poderiam trocar o R máximo por 47 e calcular o Z mínimo. Então, poderiam calcular esses valores de corrente no Zener. E ali, por último, foi calculada a potência que esse resistor R deve suportar, que é o pior caso aqui, quando tiver maior tensão de entrada e a tensão do Zener funcionando, então seria a maior tensão que apareceria sobre esse componente, dividir isso ao quadrado, dividido pela sua resistência, e teríamos que esse resistor teria que suportar no mínimo 1,22 watts. Esse aqui é um exemplo mais teórico, então poderia ser mexido um pouco nesses valores, potência no Zener ou tal, para baixar a potência desse resistor. Aqui é um cuidado que tem que se ter, que é o seguinte. Aqui, no caso desse exemplo, encontramos uma resistência mínima, 38, e uma resistência máxima, 53. A resistência máxima ficou maior que a resistência mínima. Ok, beleza, e a gente pega um valor entre esses dois. Pode ocorrer, nesses cálculos, de vocês acharem uma resistência mínima maior do que a resistência máxima.
o que quer dizer que esse circuito não funciona. Então, não existe um valor de resistência que seja... se a gente achar uma resistência mínima maior que a máxima, não tem nenhum valor de resistência que satisfaça essas duas equações. Então, nesse caso, a gente tem que mudar alguma coisa no circuito. A gente pode mudar, poderia pensar em mudar a resistência de carga, isso normalmente não é viável, visto que está sendo feito esse circuito para uma certa carga, então não teria muito o que fazer. Poderia ser mudada a tensão de entrada, então mexer ou no valor médio dela, ou nos valores, ou nessa margem entre o valor mínimo e o valor máximo, é possível. Nem sempre a gente pode fazer isso, mas talvez sim. E se não puder mexer nem na entrada nem na saída, a gente vai ter que mexer no Zener. E o que se faz normalmente é escolher um Zener para potência mais alta. Para saber a mínima potência que poderia ser usada nesse Zener, a gente pode igualar essas duas equações do R mínimo com o R máximo. Então, se a gente iguala aqui, quer dizer que aquela margem de valores que a gente poderia ter para os resistores fica em um ponto só, é uma margem bem pequenininha, ou seja, é como se a gente chegasse no cálculo que o R mínimo seria, chutar um valor, seria 50 ohms e o R máximo seria 50 ohms. Então, eu poderia só usar os 50. Mas eu posso fazer isso, então eu igualo essas duas equações e calculo o valor, por exemplo, do IZ máximo, poderia ser o IZ mínimo também, não tem, a relação entre os dois é 10. Resolve, por exemplo, para o IZ máximo, e a partir do valor do IZ máximo, vezes a tensão Zener que vocês querem, vocês acham uma potência Zener. Então, aquela ali é a mínima potência que esse Zener precisa suportar para que esse circuito funcione. Então, digamos que ali vocês acharam 1 watt. Então, se vocês usarem um Zener de 1 watt, vocês teriam um resistor apenas que aquilo ali funcionaria. Claro que a gente escolhe uma potência mais alta do que essa, e aí você tem uma margem de resistências que pode ser usada. Ok? Aí vocês conseguem ajustar melhor aquele projeto. Aqui tem um outro exemplo, que é um circuito já projetado, então já existe a tensão de entrada, que aqui, no caso, é 12 volts fixa. Tanto a resistência de limitação de corrente UR, que já está definido, a resistência de carga também, e é dito também qual o Zener, qual a tensão do Zener que está ali. Pede para determinar as correntes nos resistores e no Zener. Aqui um cuidado que a gente tem que ter, que é o seguinte: primeira coisa, a gente tem que verificar se esse circuito coloca o Zener na sua região Zener, se ele realmente funciona. Para fazer isso, a gente considera que o Zener não está conectado no circuito. Se o Zener não estiver conectado nesse circuito aqui, esse circuito se reduz a um divisor de tensão resistivo. Então, a gente calcula qual é a tensão V0, como ela é igual à tensão que surgiria sobre o Zener, e verifica se essa tensão é superior à tensão do Zener. Se essa tensão for superior à tensão sobre o Zener, esse circuito está funcionando adequadamente. Se essa tensão não for superior à tensão do Zener, esse Zener não estará na região Zener, então o circuito não funcionará adequadamente, teria que se mudar ele, ou no caso que é um exercício, calcula se esse circuito e o Zener não estão em operação. Então aquele divisor resistivo já estaria resolvido. Nesse caso aqui foram colocados valores rápidos para calcular, a resistência R e a resistência R0 são iguais. Isso quer dizer, então, que a tensão sobre uma das resistências é a metade da tensão da entrada. Então, a tensão sobre o Zener seriam 6 volts. O Zener é de 5 volts, então está acima dessa tensão Zener, então o Zener está em operação. Se o Zener está em operação, Vz igual a 5 e V0 também igual a 5, já que são duas tensões em paralelo. Então, a corrente que passa pela resistência R0, 5 volts dividido por 500 ohms, deu
10 mA. Agora calcula-se a corrente IR, corrente na resistência aqui que está na horizontal. Então, IR, tensão sobre esse resistor seria os 12 volts de entrada menos os 6 volts no Zener, ou melhor, 5 volts no Zener. Então seria 12 menos 5, 7, dividido por 500 ohms, daria 14 mA. Então calcula-se essa corrente nesse resistor. E a corrente circulando no Zener é a diferença da corrente que chega no circuito, do IR, menos a corrente que vai para a resistência de carga I0. Então seriam esses 14 mA, menos a corrente que vai para a carga, que no caso foi calculado no slide anterior 10 mA, então corrente no Zener 4 mA. Isso então é o que tinha sido pedido no exercício. Então corrente na resistência R 14 mA, na resistência de carga 10 mA e no Zener 4 mA. Ali eu calculei, além disso, quais seriam as potências sobre o Zener, no caso dele estar nesse ponto nominal, com aquela carga de 500 ohms conectada na saída. Então, no Zener passaria 4 mA, ele é um Zener de 5 volts, então ele teria que dissipar 20 mA. E se a carga for retirada, então toda essa corrente que passa na resistência R passaria pelo Zener, com 14 mA, vezes 5 volts do Zener, ele teria que suportar 70 mA. Beleza? Então, aqui tem dois exemplos de utilização de Zener em circuitos reguladores de tensão. O outro exemplo que eu falei, outra aplicação bastante comum de Zener, que é gerar uma tensão de referência, o projeto é muito parecido com esse. A diferença normal que tem num circuito desses é que, como eu quero apenas uma tensão de referência, normalmente eu não tenho uma resistência de carga para o circuito Zener. Eu só vou conectar sobre o Zener algum circuito que exige uma corrente muito pequena. Então o projeto é muito parecido com esse, exceto que a corrente de carga é sempre pequenininha, bem pequena. Então isso interfere um pouco no projeto daquela resistência R. Normalmente deixa um circuito mais simples, com potências bem mais baixas também. Esse material, então, é basicamente isso de LED e de Zener, e referências aqui, a bibliografia, são os dois livros básicos da disciplina, e também o material mais antigo desta mesma disciplina, ele vai sendo melhorado ao longo do tempo.